Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentes que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Porém, alcançando o socorro de Deus, até o dia de hoje permaneço, testificando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que Cristo devia padecer, e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E, dizendo isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Deliras, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes falo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto se lhe oculte, porque não se faz às escondidas. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. E Agripa disse a Paulo: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Prover a Deus que com pouco ou com muito não somente tu, mas ainda todos os que hoje me ouvem, se tornassem, tais qual eu sou, menos estas cadeias. E o rei levantou-se, e também o governador e Berenice, e os que estavam sentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros dizendo: Este homem nada tem feito que mereça a morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele podia ser solto se não tivesse apelado para César. Viagem para a Itália. Previsões de Paulo. O aviso de Jesus. Como era dos desígnios de Jesus que Paulo seguisse para Roma, onde teria que dar testemunho da sua palavra, após a visita do rei Agripa a Cesárea, o governador Festo fê-lo seguir para a Itália. Disse Lucas, o qual também fez parte do comitê de viagem, que Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião da corte augusta, chamado Júlio, o qual tratou muito bem o apóstolo, permitindo-lhe em Sidom ir ver os seus amigos e receber deles bom acolhimento. Eles embarcaram em Cesárea, num navio de Adramítio, que seguia a costear as terras da Ásia. Aristarcho, macedônio de Tessalônica, os acompanhou. Aportaram em Sidom, dali seguiram a Sotavento de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar que banha a Cilícia e a Panfilha, chegaram a Mirra, cidade da Lícia. Aí o centurião, encontrando um navio de Alexandria que estava de viagem para a Itália, fê-los embarcar. Navegaram muito vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade à altura de Cnido, não permitindo o vento seguirem, navegaram a Sotavento de Greta, na altura de Salmone, e custeando com dificuldade, chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Essa viagem, como se vê, foi muito demorada, os ventos não eram favoráveis e tudo parecia difícil. A navegação era perigosa e Paulo, prevendo transtornos, avisou ao centurião e aos demais, dizendo: Vejo que a viagem vai ser com muita avaria e muita perda, não somente da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Entretanto, eles davam mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E não sendo o porto próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que se fizesse dali ao mar, a ver se de algum modo podiam chegar a Fênix, e aí passaram o inverno, visto ser Fênix um porto de Greta que olha para o nordeste e para sudoeste. Tendo soprado brandamente o vento sul e julgando eles ter alcançado o que desejavam, depois de levantarem âncora, iam muito de perto custeando Greta. Mas, pouco tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento apelidado Euroaquilão, sendo arrebatado o navio e não podendo resistir ao vento cessaram a manobra e foram se deixando levar pelo vento. Passando a sotavento de uma ilhota chamada Clauda, mal puderam recolher o bote, e tendo içado, valiam-se de todos os meios, cingindo com cabos o navio, e temendo que dessem na Sirte, arrearam todos os aparelhos e iam levados pelo vento.
Agitados por violenta tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar e ao terceiro dia lançaram ao mar os aparelhos do navio. O sol não aparecia por muitos dias, nem as estrelas, batidos ainda por grande tempestade, todos perderam a esperança de serem salvos. A previsão de Paulo estava em seu mais alto grau de cumprimento. Mas o apóstolo não desanimou. Quando os viu entregues, Paulo ergue-se no navio e disse-lhe: Senhores, na verdade, devias ter me atendido, e não ter partido de Greta e sofrido esta avaria e perda. Mas agora vos exorto que tenhais coragem, pois nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu o anjo de Deus, Jesus, a quem pertenço e a quem também sirvo, dizendo: Não temas, Paulo. É necessário que compareças perante César e Deus te há dado todos os que navegam contigo. Pelo que tende coragem, varões, porque creio em Deus que assim sucederá, como me foi dito. Mas é necessário que vamos dar a uma ilha. Na 10ª parte da noite, tendo sido eles impelidos de uma banda para outra do mar Adriático, pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que se avizinhavam de terra. E lançando a sonda acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e lançando a sonda outra vez, acharam 15, e temendo que, talvez, fossem dar em praias pedregosas, lançaram da popa 4 âncoras e estavam ansiosos que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote ao mar com o pretexto de irem largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram as cordas do bote e deixaram-no ir. Enquanto amanhecia, rogava Paulo a todos que tomassem alimento, dizendo: Hoje é o 14º dia em que esperando, estais em jejum, sem nada comer. Pelo que vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá um só cabelo da cabeça. Tendo dito isto e, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. E estavam no navio 276 pessoas ao todo. E saciados com a comida começaram a aliviar o navio lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não conheciam a terra, mas avistaram uma enseada com uma praia, e consultaram se poderiam encalhar ali o navio. Desprendendo as âncoras abandonaram-nas no mar, soltando ao mesmo tempo os cabos dos lemes, e içando ao vento o traquete, foram-se dirigindo para a praia. Porém, indo ter a um lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam o navio, e a proa arrastada sobre a terra ficou imóvel, mas a popa desfazia-se com a violência das ondas. O parecer dos soldados era que se matassem os presos, para que nenhum deles se lançasse a nado e fugisse, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-lhes que fizessem isto e mandou que os que soubessem nadar, fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra, e os demais que se salvassem, uns em tábuas, e outros em destroços do navio. E assim todos escaparam à terra, salvos. Não foi, portanto, sem razão que o apóstolo, numa de suas epístolas, enumerou os perigos por que passou, sem esquecer o naufrágio de que foi vítima. Longe, porém, de desfalecer, ele serviu ainda de arrimo àquela população flutuante, a quem não cessou de aconselhar, encorajar e encher de fé e esperança. E se o centurião e o comandante o tivessem ouvido, livres estariam todos de passar as tribulações por que passaram. Mas o espírito cego não obedece às injunções do alto, deixa-se levar pela sabedoria terrena cheia de dúvidas e vacilações, e o resultado é sempre prejudicial. No dia em que o homem obedecer às instituições superiores e tiver se voltado para Deus, será feliz, estará livre de muitos males que o afligem e de grandes prejuízos e aborrecimentos que o fazem sofrer. Enfim, chegados àquela ilha, sem saber onde se achavam, é certo que ainda muito teriam que sofrer, mas podiam considerar-se salvos. Atos capítulo 27, v. 1 a 26. Na ilha de Malta, Paulo e a víbora, o acolhimento dos indígenas. Estando salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com muita humanidade,
porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e posto sobre a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo por causa do calor, mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram o réptil pendente na mão de Paulo, diziam uns para os outros: certamente este homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixou viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Porém, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam que era ele um deus. Capitã 28, v. 1:6. A ilha de Malta é, atualmente, uma possessão inglesa, acha-se no Mediterrâneo, entre a Sicília e a África, e conta 185.000 habitantes. 8. Nos tempos apostólicos era habitada por uma população que, apesar da falta de cultivo intelectual, se mostrou mais humana para com os apóstolos do que os civilizados de Burel e Capelo. Tudo quanto se pode fazer pelos náufragos, foi feito. Não havia roupas para lhes dar, mas os seus corpos enregelados foram aquecidos ao lume de uma fogueira para tal preparada. Parece incrível, entretanto é uma verdade, mormente nos tempos atuais, quanto maior é a ilustração do indivíduo, pior ele é, sem sentimentos afetivos, egoísta, orgulhoso, desleal e mau. É que a falsa educação afasta os homens de Deus, privando-os das intuições superiores que excitam as paixões nobres. Mas os naturais da região, segundo o seu costume de julgar os homens pelas tormentas que sofriam, logo que Paulo foi mordido pela serpente, pensaram ser ele um homicida. Vendo, porém, que o veneno nada produzira no apóstolo, julgaram-no um deus, pois só os deuses eram imunes das serpentes. Paulo, como Jesus, tinha poder para pisar os escorpiões e neutralizar o veneno das serpentes, poder esse que o Divino Mestre deu a seus apóstolos, como se depara nos Evangelhos. Não será uma forma de mediunidade, essa imunidade aos venenos? É provável. Mas continuemos a ouvir Lucas, o grande discípulo de Paulo, que descreve como Públio os hospedou. Ora, na vizinhança daquele lugar, havia algumas terras pertencentes ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade por 3 dias. Estando doente de cama com febre e disenteria o pai de Públio, Paulo foi visitá-lo, e, tendo feito oração, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os outros doentes da ilha vinham também e eram curados, e estes nos distinguiram com muitas honras, e ao partirmos puseram a bordo o que nos era necessário. Vê-se que a estada de Paulo e de seus discípulos na ilha de Malta por espaço de 3 meses, foi providencial, e certamente eles deixaram nessa ilha do Mediterrâneo muitos adeptos que renderam graças ao Senhor, por ter permitido o naufrágio, a fim de receberem a luz de que precisavam para percorrerem a estrada da vida. As curas de Paulo, lembradas por Lucas, nesse pequeno território banhado de todos os lados pelo mar, foram edificantes. Grande médium, o apóstolo dos gentios, com o auxílio de Jesus, trazia em si mesmo o remédio para fazer desaparecer os males que oprimiam os infelizes. E todos eles lhe deram provas de sua gratidão, oferecendo o necessário à pequena caravana que se destinava a Roma, onde Paulo, comissionado por Jesus, levaria a boa nova de redenção. Prosseguimento da viagem Siracusa-Puteoli e Roma. No fim de 3 meses fizemo-nos ao mar em um navio de Alexandria, que havia invernado na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E tocando em Siracusa, ficamos aí 3 dias, donde bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte soprou o vento sul e chegamos em 2 dias a Puteoli, onde tendo achado alguns irmãos, estes nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias, e assim fomos a Roma. E tendo aí os irmãos sabido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e as 3 vendas, e Paulo, quando os viu, deu graças a Deus e cobrou ânimo. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos,
porém a Paulo se lhe permitiu mover sobre si à parte com o soldado que o guardava. Capitão 28. V. 11:16. Após uma estadia de 3 meses, na ilha de Malta, Paulo e seus companheiros tomaram um navio de Alexandria e, com o centurião e soldados, seguiram para Roma, onde desejava ser julgado, sob o juízo de César. Passaram por Siracusa, onde ficaram 3 dias, depois aportaram em Régio e Daia 2 dias a Puteoli. Em Puteoli já existiam muitos crentes, que fizeram com que os apóstolos lá ficassem 7 dias. Certamente nessa santa intimidade, onde se procura cultivar a fraternidade, muitas ideias foram trocadas acerca da doutrina de Jesus e o necessário para torná-la conhecida. Talvez por falta de tempo, Lucas deixou de fazer referências sobre o que ocorreu em Puteoli. Chegados a Roma, Paulo e seus companheiros foram recebidos por muitos apóstolos e cristãos que formavam em redor dele, enchendo-se de alegria, não só por abraçar seus irmãos em crença, mas também por haver concluído sua viagem que tinha por motivo principal obedecer às ordens de Jesus para a pregação da palavra da vida. O centurião, certamente já de posse das novas ideias cristãs, foi de uma generosidade admirável para com o apóstolo, permitindo-lhe liberdade em aposento particular, embora em companhia do soldado que o guardava, que deveria ser, sem dúvida, já muito ligado ao apóstolo pelos seus dotes de coração. Não há quem não ceda às sugestões do bem. A bondade domina e apaixona aqueles que dela se aproximam. Vamos ver no capítulo seguinte a estreia de Paulo em Roma. Paulo convoca os judeus e prega em Roma. Estamos concluindo a exegese dos Atos dos Apóstolos. Lamentamos profundamente que o autor deixasse à margem o fim da carreira apostólica das duas grandes figuras do cristianismo, Pedro e Paulo. Nenhuma referência nesse sentido encontramos nos Atos, por isso não queremos aventurar hipóteses sobre o término da existência terrena desses dois grandes representantes de Jesus. Uns dizem que Pedro foi supliciado em Roma com a cabeça para baixo, a seu próprio pedido, é visto julgar-se indigno de ser posto na cruz, como Jesus o fora. Outros dizem que essa versão não passa de uma lenda e que Pedro nunca esteve em Roma. Seja como for, não nos interessa o gênero de morte por que passou o apóstolo, mas sim o gênero de vida de que ele deu tão bom testemunho da verdade cristã. Sobre Paulo também referência alguma faz Lucas, que conclui a sua notícia nos Atos dos Apóstolos como se vai ler: decorridos 3 dias convocou ele os judeus principais, e havendo-se reunido eles, disse-lhes: eu irmãos, apesar de nada ter feito contra o nosso povo ou contra o rito de nossos pais, desde Jerusalém fui entregue preso nas mãos dos romanos, que tendo-me interrogado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum que merecesse a morte, mas opondo-se a isso os judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo, contudo, coisa alguma de que acusar a minha nação. Por este motivo mandei chamar-vos, para vos ver e falar, pois pela esperança de Israel estou preso com esta corrente. Porém eles lhe disseram: não recebemos carta da Judéia a teu respeito, nem veio de lá irmão algum que contasse ou dissesse mal de ti, mas desejaríamos ouvir de ti o que pensas, pois relativamente a esta seita sabemos que por toda parte é ela impugnada. Tendo-lhe marcado um dia, foram em grande número ter com ele à sua morada, aos quais, desde a manhã até a noite, dando testemunho, expunham o reino de Deus, persuadindo-os acerca de Jesus pela lei de Moisés e pelos profetas. Uns se deixavam persuadir por suas palavras, e outros permaneciam incrédulos, e não estando entre si concordes retiravam-se, quando Paulo lhes disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías: vai a este povo e diz, certamente ouvireis, e de nenhum modo entendereis. Certamente vereis, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos e eles fecharam os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, eu os sare. E havendo dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E acrescenta para concluir: e durante 2 anos inteiros,
permaneceu no seu aposento alugado, e recebia todos os que vinham ter com ele, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem impedimento. Capitão 28. V. 17 a 31. O nosso principal escopo, escrevendo esta obra, não foi salientar a morte de Paulo, como também não é lembrar a dos apóstolos que divulgaram a fé cristã, mas esclarecer, tanto quanto possível, a vida e os atos desses homens humildes e bons, que renunciando às suas próprias pessoas, viveram para Cristo, isto é, cumprindo os desígnios que por Jesus lhes foram confiados. E, quanto a Paulo, se examinarmos circunstanciadamente o último trecho de Lucas, havemos forçosamente de concluir, que o apóstolo dos gentios, tendo apelado para César, o fez conscientemente com o firme propósito de obedecer à risca a ordem de Jesus, dada em manifestação de Espírito, conforme se depara do v. 19, capitão 23 dos Atos, tem bom ânimo, pois assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que o dê em Roma. O apóstolo permaneceu 2 anos em Roma, recebendo todos os dias, a todos os que iam ter com ele, a quem pregava a genuína doutrina do Cristo, sob as bases indestrutíveis da revelação, com as suas prerrogativas de imortalidade, aparição e comunicação dos Espíritos. E o fazia com toda a liberdade e sem impedimento, isto é, com aquiescência direta ou indireta, voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente de Nero, que era o César do seu tempo. As suas epístolas aos Coríntios, mormente a primeira, capítulos 12, 13 e 14, esclarecem muito bem o pensamento íntimo da religião do grande apóstolo. Se nos basearmos por elas, não podemos deixar de receber a luz que esclarece o entendimento e o amor que alegra o coração, para nos encaminharmos para a verdade, para Deus. Os apóstolos de Jesus. Logo após haver iniciado a sua vida pública, no desempenho da singular missão que o Supremo Senhor lhe concedera, Jesus deliberou escolher entre os homens que eram do seu conhecimento, 12 discípulos, para o acompanharem, de cidade em cidade, onde teria que anunciar a vinda do reino de Deus. Eram muitos os que o seguiam, para ouvir as suas sublimes parábolas, as suas prédicas cheias de amor e de doçura. Certa noite ele afastou-se deles para descansar e, bem cedo, subiu ao monte para orar fora do bulício humano e pôr-se em íntima comunicação com o Alto, cujos mensageiros o auxiliavam na sua tarefa. De volta, os discípulos esperavam receber, todos eles, aquele pão do céu que tanto saciava sua fome de entendimento, justamente numa época semelhante à que atravessamos, em que a fé se havia retirado dos corações. O Mestre, após lhes haver dado a paz, como era do seu costume, chamou-os e julgou por bem, segundo diz o evangelista Lucas, nomear definitivamente os 12 que o teriam de seguir. E deu-lhes o nome de apóstolos, que quer dizer, pregadores exemplificadores da fé. Foram eles, Simão, a quem deu o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote. Após isso, desceu com eles e os demais discípulos a certo lugar, onde uma multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, ali se achavam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Subiu com os 12 a um pequeno monte e lhes anunciou as bem-aventuranças reservadas aos que buscam a Deus. Curou os enfermos que ali se achavam e expeliu os espíritos malignos que atormentavam os obsediados. O Mestre lhes quis dar uma lição de como eles, apóstolos, deveriam agir, para bem cumprirem a sua tarefa. O trabalho dos apóstolos durante a vida corpórea de Jesus foi nulo. Só depois de haverem recebido o Espírito, após a explosão de Pentecostes, é que eles entraram em ação para o desempenho de grande tarefa. É que o homem, por si mesmo nada pode fazer. Sem o auxílio de Deus, que constitui sua igreja triunfante, que paira nas alturas para dirigir a altas regiões e ministrar luzes e forças à igreja militante. Pessoa alguma deste mundo,
em que ainda predominam as trevas e o desamor, tem poder para fazer ou desfazer, ou guiar as massas à espiritualidade. Temos exemplos frisantes desta verdade, e o próprio Jesus a referendou quando ele, o maior espírito que baixou à terra, disse: por mim mesmo nada posso fazer, é o Pai que faz em mim as obras que vedes, a minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas passado o Pentecostes todos os escolhidos pelo Mestre, com exceção de Judas Iscariote que faliu em sua missão, cedendo num momento de fraqueza, às injunções inferiores, todos os demais fizeram o que lhes foi possível para a difusão do grande ideal a eles outorgado. E por falar em Judas Iscariote, não deixemos passar em branco essa individualidade que seguiu a Jesus, com os outros 11, por 3 anos consecutivos. No Evangelho não se encontra a sua genealogia, certamente porque, tendo ele procedido tal como procedeu, com deslealdade e traição deixou de merecer a consideração dos evangelistas. O historiador Josepo diz que o seu apelido, Iscariote, vem da cidade donde ele era natural, Carioto ou Queriote. Foi um fraco, mas não era um Atila, um Nero que foram cortejados pelo sacerdotalismo do seu tempo. E como o progresso é infinito, longe de pensarmos na condenação perene de Judas, cremos antes que, restabelecido agora das suas enfermidades morais, esteja reintegrado no apostolado, batalhando pela grande causa, já muito conhecida, e pela qual também ele deu a sua vida num momento de arrependimento extremo do mal que havia praticado. Lancemos um olhar de simpatia para esse apóstolo. Não nos esqueçamos que Jesus o tem amparado com o manto do seu perdão, e que apesar de prever a tragédia que se ia desenrolar e na qual seria a vítima cruenta, nunca negou a Judas o pão e o vinho. A época em que nos achamos é de grandes cometimentos e Judas não pode deixar de ser um arauto nessa grande luta em que a luz se empenha em extinguir as trevas que empanam o nosso planeta. E a prova da nossa asserção, se não viesse pela lógica da doutrina que o Nazareno nos anunciou, viria pela mensagem belíssima de Judas, recebida na capital federal dos Estados Unidos do Brasil, no dia 12 de setembro de 1916, por um médium bem desenvolvido, mensagem comprovada por um vidente, que viu no momento de ser escrita a comunicação, um homem de barbas e cabelos pretos, trajando vestes brancas, muito alvas. O espírito apresentou-se circundado de um grande halo de luz azul claro que contornava outra luz de um azul escuro aveludado. Em torno do espírito, espalhados, flutuavam flocos de luz verde, sendo deslumbrante o efeito da aparição. Eis a mensagem: Judas, meus bons amigos, volta hoje ao mundo para declarar perante os homens as verdades que lhe foram inspiradas por nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e amado Mestre, a quem, num momento de cegueira, de trevas e extrema fraqueza atraiu, vendendo aos inimigos. Jesus, meus bons amigos, o Messias, aquele que foi enviado por Deus para salvar o mundo onde viveis hoje, já perdoou a Judas Iscariote a sua fraqueza e cegueira. Deus, em sua misericórdia infinita, concedeu, pela boca de seu Filho amado, o perdão àquele que foi outrora infiel, traidor, perjuro, falso e criminoso discípulo do Messias, que jamais deixou de lamentar e compadecer-se da fraqueza e miséria de seu discípulo. Venho, meus bons amigos, em nome do meu querido Mestre, o Salvador do mundo, dizer-vos alguma coisa que vos interessa. Compareço à vossa presença, a fim de restabelecer a verdade desvirtuada, falseada pelos homens interessados em se conservar no caminho do erro e da mentira. Estou diante de vós, meus bons amigos, para me confessar agradecido pelas imensas provas de amor que me foram dispensadas por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Apareço aqui, perante vós, meus companheiros e amados irmãos, para penitenciar-me dos erros que pratiquei e, ao mesmo tempo, entoar hinos à infinita sabedoria e à pureza imaculada desse Mestre admirável, à incomparável bondade desse coração todo feito de doçuras e de amor. Venham cantar hosanas à sublime sabedoria do Criador e erguer uma prece, na qual todos vós deveis acompanhar-me, pois, nesta oração subiremos até junto do Pai Celestial e de Jesus, que, nesta hora,
estendem as vistas misericordiosas sobre este planeta atrasado, mundo de expiações e sofrimentos, de lágrimas e de dores. Dizei comigo, meus queridos irmãos, Jesus, nosso Salvador, Filho de Deus e luz sublime que clareia o nosso caminho, que nos guia na terra e na eternidade. Senhor, aqui estão os teus filhos, tendo à frente aquele que no mundo errou profundamente, o maior de todos os criminosos que pisaram a superfície deste planeta. Aqui estamos todos nós, Senhor. Tendo à nossa frente o mais pérfido e infiel dos teus discípulos, aqui nos achamos todos nós, de pé, junto do mais fraco criminoso dos teus filhos, Judas Iscariote. Nós, Senhor, somos também fracos, praticamos grandes erros, pesam sobre nós imensas culpas, grandes pecados nos obrigam a curvar a fronte diante de ti, Senhor. Temos, Jesus, a nossa alma coberta de chagas, o nosso coração envenenado pelos mais impuros sentimentos que nele temos alimentado, sentimos o nosso espírito combalido ao rever o nosso passado espiritual, cheio de crimes e faltas graves. Somos, Senhor, ainda escravos da matéria, sentindo as entranhas devoradas pelos desejos pecaminosos, a alma presa, agrilhoada à matéria que a retém na superfície da terra, de onde não poderá desprender-se para as luminosas regiões, sem primeiro expurgar-se das impurezas e das máculas que os pecados deixaram sobre ela e onde os vícios produziram sulcos profundos. As misérias da carne lançaram vestígios que dificilmente se apagarão. Temos, bom Jesus, as mãos tintas do sangue dos nossos irmãos, os pés cheios de lama pútrida dos antros e dos monturos por onde caminhamos durante longo tempo. Conservamos também nas mãos o azinhavre da moeda a troco da qual vendemos a nossa consciência, atraiçoamos os nossos irmãos, guardamos ainda nos lábios os sinais das nossas abjeções, da impureza das paixões que alimentamos em nossos corações, trazemos estampados na fronte os estigmas das nossas baixezas, das podridões, misérias e devassidões a que nos entregamos na vida, conservamos nos olhos os traços das nossas crueldades, o brilho das volúpias e prazeres criminosos que durante esta existência terrena temos desfrutado. O nosso corpo, Senhor, é o livro onde acha escrita a história dos nossos abusos e das nossas transgressões, a nossa alma, Jesus. É o espelho onde neste instante se refletem todos os nossos atentados às leis de Deus, todas as violações do teu evangelho, a nossa consciência é, nesta hora, sudário onde se acha estampada a tua efígie, mas tão apagada que dificilmente a reconhecemos. Senhor Jesus, querido e adorado Mestre, todos os nossos pecados se acham gravados em nosso espírito, todas as nossas culpas estão desenhadas na nossa consciência, que nos acusa diante de ti e de teu Pai. São grandes as nossas faltas, imensos os nossos pecados, infinitos os nossos erros, mas na tua bondade há sempre lugar para todos os perdões. Em tua alma existem grandes reservas de misericórdia e tolerância, no teu incomensurável coração há um transbordar constante de piedade e de amor para os que sofrem, que gemem e choram, os fracos, os infelizes e os pecadores, como nós. Recebe, portanto, bom Jesus, esta prece que te oferecemos e que é pronunciada pelos lábios mais impuros que já existiram sobre a terra, ditada pela consciência mais sombria que palpitou num ser humano, traçada pela mão mais criminosa que já existiu neste planeta, prece nascida da alma mais culpada que este mundo conheceu até hoje, o espírito mais fraco e criminoso dos que se têm encarnado na terra. Aceita, Senhor, bom Jesus, a prece que Judas, o traidor de ontem, o falso e o pérfido de outros tempos nos faz recitar neste momento na tua presença para que possamos, como ele, alcançar o nosso perdão, merecer da tua bondade a graça de recebermos do teu Pai a mesma luz e a mesma paz que ele concedeu ao mais cruel, ao mais criminoso e infame dos seus filhos. Ouve, Jesus, a nossa prece e dá-nos o que deste a Judas pelo mal que ele te fez, pela traição que praticou contra a tua pessoa divina, pelo ultraje que infligiu a ti, no momento mais doloroso da tua vida de missionário, de redentor, de salvador do mundo e filho de Deus. Tu, que tiveste em tua alma a grandeza,
a doçura e o amor para perdoar a esse falso e perjuro discípulo. Senhor, perdoa-nos também a nós, cujos erros, cujas faltas, crimes e pecados estão muito distantes do crime e do pecado daquele que se acha à nossa frente, nesta hora de luto e de dor, para render graças à infinita misericórdia de Deus e o imenso e inesgotável manancial de doçuras, carinhos, afetos, pureza e imenso amor, o coração de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Salva-nos, Jesus. Eu direi também, meu Jesus. Meu Salvador. Se mereci o teu perdão e a tua misericórdia, os meus irmãos podem também merecê-lo, pois diante de Judas, a humanidade inteira, com todos os seus crimes, os seus pecados e as suas misérias, é santa, inocente como a mais inocente das criancinhas que brincam na superfície da terra. Perdoa, portanto, Senhor, a humanidade, como perdoaste ao maior dos traidores. Dissemos que a Igreja triunfante é que opera por intermédio da Igreja militante aqui na terra, e narramos os nomes dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Mas é preciso compreender que, após a descida do Espírito, esses apóstolos se multiplicaram e substituíram-se com o desaparecimento de uns e a velhice de outros. Foram, depois, muitos os que formaram o grande colégio apostólico. É difícil dar os nomes de todos eles, mas deixaremos registrados nesta despretensiosa obra aqueles que mais se salientaram e cuja fé de ofício chegou ao nosso conhecimento. Por enquanto relembraremos, numa breve notícia biográfica, os que compuseram os 12, como representantes das 12 tribos de Israel. Mateus. Mateus foi um dos 12 apóstolos e um dos 4 evangelistas. Nasceu na Galileia. Chamava-se Levi e era publicano, coletor dos dinheiros públicos, entre os antigos romanos. Um dia estava ele no exercício de suas funções, na coletoria, quando Jesus, ao passar com uma grande multidão, viu-o sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Logo após, Levi ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. Os sacerdotes não viram com bons olhos a conversão daquele homem que representava um cargo oficial. E sabendo que no banquete havia muitos publicanos e ainda outras pessoas, enviaram escribas e fariseus, que inquiriam do mestre: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu-lhes: não precisam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os publicanos, conquanto gente de representação oficial, eram mal vistos pelo povo, pois julgavam que extorquiam dinheiro dos contribuintes. Por isso se enriqueciam. Daí vem a resposta de João Batista aos publicanos que foram a ele para receberem o batismo do arrependimento. Perguntando eles a João o que precisavam fazer para aparelharem o caminho do Senhor e darem frutos de arrependimento, a voz do deserto lhes respondeu: não cobreis mais do que aquilo que vos está prescrito. É para lembrar também o caso de Zaqueu, o publicano. Era ele chefe dos publicanos e rico. Vindo Jesus com a multidão, ele procurava ver quem era Jesus, mas como era de baixa estatura subiu a um sicômoro. Ao chegar Jesus àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que hoje eu fique na tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu a Jesus com alegria. Os que estavam ali, escribas e fariseus, murmuravam logo: como vai esse homem se hospedar na casa de um pecador? Mas Zaqueu volta-se para Jesus e diz: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, lhe o restituirei quadruplicado. Jesus disse a todos que ali se achavam: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e achar o que se havia perdido. Parecia ser muito fácil para Jesus a conversão dos publicanos e dos pecadores. O que parecia ser impossível para Jesus era a conversão dos doutores da lei, dos rabinos, dos sacerdotes, escribas e fariseus, a quem o mestre nunca deixou de apostrofar. Certa vez ele disse aos representantes dessas classes magnas da sociedade: em verdade vos digo que os publicanos,
Os pecadores e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Mateus era publicano e se tornou um dos 12 apóstolos, mas se conservou na obscuridade enquanto o Cristo estava na terra. Só depois da ascensão e descida do Espírito no cenáculo, ele entrou em ação, pregava na Judeia e nos países vizinhos, até a dispersão dos apóstolos, aproveitando os momentos de folga para escrever o seu evangelho. Depois, dizem haver partido para o Oriente, pregando a nova doutrina na Pérsia e na Etiópia. André e Bartolomeu. André foi um dos 12 apóstolos, era irmão de Pedro. A sua atitude, durante toda a vida de Jesus, foi de ouvir um mestre, observar seus atos, estudar os seus preceitos, seguindo sempre por toda a parte. A não ser certa vez que saiu com mais outro companheiro a pregar a boa nova ao mundo, segundo ordem que o mestre deu aos 12, nenhuma outra ação aparece de André, enquanto Jesus se achava na terra. E com certeza dessa vez fez algo de verdade pela difusão do cristianismo nascente, pois o Senhor, segundo disse Lucas, havendo reunido os 12 mandou-os, 2 a 2, por todas as cidades, dando-lhes as seguintes instruções e poderes: tendes autoridade sobre os demônios, espíritos maus, e para curar as doenças, pregai o reino de Deus e fazei curas, nada leveis convosco, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis possuir 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes nela ficai e dali partireis. Em qualquer cidade em que vos não receberem, saindo dela, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Tendo eles partido, percorreram as aldeias, anunciando as boas novas e fazendo curas em toda a parte. Lucas, capítulo 9, v. 1 a 6. Há uma tradição que André, após a difusão do Espírito, pregou em Patras, cidade da Grécia, e em Achaia. De Bartolomeu, a seu turno, a notícia biográfica é resumida. Dizem ter ele nascido em Caná, na Galileia, e haver depois pregado o Evangelho na Arábia, na Pérsia, na Etiópia e depois na Índia, donde regressou para a Lacônia passando depois a outros países. Seja como for, é interessante saber que estes, como os demais apóstolos, limitavam a sua missão a pregar o Evangelho e as curas e recepção de instruções espirituais para o bom andamento da sua tarefa. Nem cultos, nem ritos, nem exterioridades eram adotados pelo cristianismo nascente. Filipe e Tomé. Filipe nasceu em Betsaida, na Galileia, era pescador, e depois da conversão de Pedro e André, entrou também para o número dos que haviam de compor o apostolado da primeira hora, daí em diante sempre acompanhou a Jesus. Depois do desencarne do Mestre ficou em Jerusalém até a dispersão dos apóstolos, indo, segundo a tradição, pregar o Evangelho na Frígia, recanto da Ásia Menor ao sul da Bitínia. Foi Felipe que apresentou Jesus a Natanael, um homem ilustre e de caráter lapidado que residia na Galileia. O encontro de Natanael com Jesus, por intermédio de Felipe, e muito interessante. Estando Felipe com Natanael, João capitão I, v. 45-51, disse ele, temos achado aquele, de quem escreveu Moisés na lei, e de quem falaram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair coisa que seja boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Jesus, vendo aproximar-se Natanael, disse, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael disse-lhe, donde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe chamar-te, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus, por eu te dizer que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que estas verás, e acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, após esse encontro com o Mestre, o seguia, tornando-se um dos seus discípulos. Filipe morreu já muito velho, dizem que em Hierápolis. Teodoreto, na sua história eclesiástica faz referência a uma visão que Teodósio,
o Grande, teve de Filipe. Diz Teodoreto que, na batalha de Teodósio contra Eugênio apareceram aquele dois homens vestidos de branco e exortaram-no a ter ânimo, acrescentando que eram enviados em seu auxílio, um deles era João Evangelista, outro era Filipe, avisaram-no que ele teria vitória sobre o inimigo, e com efeito, essa vitória se realizou no dia seguinte. Um soldado do exército de Teodósio tivera a mesma visão. Tomé, o Dídimo, foi um dos 12 apóstolos, nasceu na Galiléia de uma família de pescadores. Acompanhou a Jesus durante os 3 anos de sua prédica, mostrando-se-lhe muito afeiçoado. Quando Jesus, no 2º dia da ressurreição, apareceu de súbito aos seus discípulos e os saudou, como de costume, a paz seja convosco, Tomé estava ausente. Quando Tomé chegou, os discípulos contaram-lhe que o Senhor havia aparecido, mas ele recusou-se a dar-lhes crédito. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, e dirigindo-se a Tomé, o convenceu da sua sobrevivência, mostrando-lhe as cicatrizes dos pés e das mãos, e a chaga do lado. Julga-se que Tomé foi pregar, após a dispersão, o evangelho aos persas, hindus e árabes, ignorando-se as particularidades que salientariam o ministério desse apóstolo. Simão, Judas e Matias. Simão também foi um dos 12, era galileu, parece que nascido em Caná, onde Jesus, nas bodas, transformou a água em vinho. Lucas chama-o zelote, o zeloso, significação essa que, em grego, segundo observa Jerônimo nos seus comentários sobre Mateus, exprime a mesma ideia que cananeu. Nos evangelhos não há outra referência a Simão. Sabe-se, por dedução, que Simão após o Pentecostes tomou parte no trabalho dos demais apóstolos, indo, certamente, pregar o evangelho em algum lugar. O historiador grego Nicéforo diz que ele percorreu o Egito, a Cirenaica e a África, que anunciou a Boa Nova na Mauritânia e em toda a Líbia e depois nas Ilhas Britânicas, que fez muitos milagres, isto é, que era dotado de faculdades psíquicas, com o auxílio das quais produzia curas e outros fenômenos, que apoiavam suas prédicas. Judas, apelidado Tadeu, era filho de Tiago e nascido também na Galiléia. É interessante que todos os discípulos, ou quase todos, eram galileus. A Galiléia, antiga província da Palestina, tem, por confronto, o Mediterrâneo e a Fenícia, de um lado o Monte Líbano e o rio Leontes, de outro o Jordão e o lago Genezaré, a torrente de Quezeu ao sul. Os seus montes eram o Carmelo, o Tabor, e Jeubui. As suas cidades principais são Aco, Sefores, Nazaré, Caná, Betúlia, Cafarnaum. Compreende o território das tribos de Neftali, de Azer, de Zabulon e de Sachar. A Galiléia foi o refúgio de muitas famílias que se conservaram fiéis à crença judaica. Antes disso era considerada uma terra de maldição pelos profetas. Primeiramente fazia parte do território das tribos revoltadas contra o herdeiro de Salomão, depois a invasão assíria despovoara o país e substituíra-se as populações deportadas para as margens do Eufrates. Acabada a dominação assíria, e devastada a Judéia, as antigas populações voltaram, misturando-se assim as raças e os cultos e dando à Galiléia uma espécie de liberdade de pensamento, estranha no Oriente. Foi nesse ambiente livre que nasceu o cristianismo, que viveram os apóstolos, os mártires da nova religião, onde nasceu Jesus, que aí viveu mais de 30 anos. Foi nela que se estabeleceu o núcleo de cristãos que havia de trazer ao mundo a nova da redenção e bater com o azorrague da luz o mundo grego e romano. Quando Jesus nasceu, a Galiléia era o paraíso da Síria e principalmente Nazaré era célebre pela sua beleza e seu clima. Os galileus formaram uma seita antes de Jesus, que tinha por chefe Judas da Galiléia. Quando o imperador impôs um censo a todos os seus vassalos, os galileus levantaram-se, porque achavam que era uma vergonha para os filhos de Israel pagar tributo a um príncipe estrangeiro. Enfim, parece que os galileus foram os primeiros a se converterem à nova fé, aliando-se ao mestre querido. Judas Tadeu, diz Nicéforo e Isidoro, após a difusão do Espírito, anunciou o cristianismo aos povos da Líbia, aos da Pérsia e Armênia. Deixou uma epístola exortativa,
que faz parte do Novo Testamento, em que convida seus discípulos a pelejarem pela fé e se armarem de obras boas que deem em sinal de purificação. Matias foi o substituto de Judas Iscariote no apostolado. Nada sabemos nos primeiros tempos sobre Matias, senão que ele foi um dos 72 discípulos que o Senhor designou e enviou, 2 adiante disse a todas as cidades e lugares que pretendia visitar. É muito interessante a credencial que o Mestre lhes deu para o cumprimento da tarefa que iam desempenhar. Vale a pena transcrever. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, ela tornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comendo e bebendo o que vos oferecerem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não vos mudeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei o que vos oferecerem, curai os enfermos que nela houver e dizei, está próximo a vós o reino de Deus. Mas na cidade em que entrardes, e não vos receberem, saindo pelas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade que se nos pegou nos pés sacudimos contra vós. Todavia, sabei que está próximo o reino de Deus. E estes discípulos foram e grande sucesso obtiveram, excedendo muito à sua expectativa. Pois, quando voltaram a dar conta ao Senhor, do resultado da incumbência que lhes fora confiada, cheios de alegria, lhe disseram, Senhor, até os espíritos malignos se submeteram a nós em teu nome. Ao que Jesus respondeu, eu via a Satanás cair do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos fará mal. Mas não vos regozijeis em que os espíritos se vos submetem, antes regozijai-vos em que os vossos nomes estão escritos nos céus. Esta última revelação de Jesus, parece confirmar que os missionários da sua doutrina não se fazem aqui na terra, já vêm feitos do mundo espiritual, têm os seus nomes escritos no céu, como pegureiros da verdade que vêm libertar o homem das trevas e da ignorância. Matias foi, portanto, um dos 72 e daqueles que não se escandalizaram depois, mas sempre seguiu o Mestre. Uma tradição, confirmada entre os gregos, refere que, após o Pentecostes, ela pregou o Evangelho na Capadócia e para o lado do Ponto Euxino. Os apóstolos Marcos e Barnabé. Quem será o apóstolo Marcos? Para nós é uma grande personalidade, uma figura saliente no cristianismo, saliente e humilde, humilde e cheio de energia, de poder e de vontade. Nos evangelhos nada poderemos recolher de Marcos, a não ser o evangelho de sua autoria. Sua genealogia é desconhecida. Parece um desses indivíduos que, ligados estreitamente às coisas do céu, timbram em se mostrar sem títulos, sem estirpe e até sem nome, ou com um nome que lhe é peculiar, mas que não é o nome dado por sua família. Ele quer ser um anônimo, um desconhecido, mas que somente seja conhecido por suas obras para que não lhe pertença a verdadeira honra e glória, mas sim ao seu e nosso Mestre Jesus. Os livros sagrados, as enciclopédias, tratam Marcos como um indivíduo quase desconhecido, e, entretanto, até hoje, as suas mensagens espíritas repercutem aos 4 cantos do globo, como clarins a anunciar a alvorada do grande dia do Senhor. Não será Marcos, aquele João Marcos a quem se referem os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo? O nome Marcos aparece nos Atos como sendo um judeu de Jerusalém, chamado João, que tinha adotado o sobrenome romano, Marcos. Na primeira menção que dele se faz, vem o seu nome em relação com o de Pedro, quando este, ao lhe serem abertas as portas do cárcere, pelo anjo, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Atos, capítulo 12, v. 12. Interessante ainda é que essa casa foi, quando vivo o pai de Marcos, aquela em que se celebrou a ceia do Senhor, sendo também o pai de Marcos o proprietário do jardim de Getsemane. Não seria Marcos,
O tal moço narrado no Evangelho de Marcos, que seguia a Jesus, coberto unicamente com um lençol, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Capitão 14, v. 51 a 52. Nós cremos que sim. Marcos trabalhou muito, após a difusão do Espírito no cenáculo. Quando Barnabé e Paulo voltaram de Jerusalém a Antioquia, depois de haverem cumprido sua missão de portadores de socorros aos que se achavam famintos, Marcos os acompanhou. Atos, capitão 12, v. 25, ficando depois como auxiliar deles. Em Perga ele deixou Paulo e Barnabé e seguiu para Jerusalém, onde, provavelmente, tinha certas obrigações de sua casa a cumprir. Na outra viagem, ele fez companhia a Barnabé, navegou para Chipre, donde este era natural. Capitão 15, v. 36-40. Pensa-se que Marcos exerceu o seu ministério no Egito, tendo fundado em Alexandria o primeiro núcleo cristão. Pelas epístolas de Paulo, vê-se que Marcos foi um grande. Quando Paulo, da sua prisão em Roma, expediu epístolas aos Colossenses e a Filemon, lembra que Marcos é seu companheiro. Paulo diz que somente 3 judeus em Roma lhe eram fiéis, sendo Marcos um deles, não mais como ajudante, mas como cooperador do Evangelho. Na carta dirigida a Timóteo, Paulo diz que Marco é seu leal companheiro. Enfim, Marcos cooperou também com Pedro no trabalho espiritual. Muitos escritores chamam a Marcos, o intérprete de Pedro. Eis em ligeiras notas o que podemos colher do ilustre evangelista. Barnabé, como Marcos, não foi um dos 12, entretanto, a sua grande atividade, após a ressurreição de Jesus, fez com que fosse contado no número dos apóstolos. Ele era da tribo de Levi, e a sua família, que era oriunda de Chipre, possuía muitos bens. Ele era letrado, estudou em Jerusalém com Gamaliel, foi só depois de haver abraçado e ter entrado no trabalho do Evangelho, que recebeu o nome de Barnabé, que quer dizer, filho da consolação. Assim como Marcos, ele tem o emblema do leão. O nome primitivo de Barnabé era José. Era um homem simples e bom. Quando abraçou o cristianismo, vendeu seus bens e entregou o produto aos apóstolos. Foi ele que apresentou Paulo a Pedro e a Tiago menor. Barnabé esteve em Antioquia, depois em Tarso quando Paulo lá estava, acompanhou o doutor dos gentios na viagem à ilha de Chipre e à Leacônia, e quando andava com Paulo tinha a humildade de, por ocasião das prédicas, dar preferência sempre à palavra de Paulo. É para lembrar o caso de Listre, em que os convertidos ovacionavam a Paulo e a Barnabé como sendo Mercúrio e Júpiter. Foi, como os demais apóstolos, um grande obreiro. Conclusão. A vida dos apóstolos foi uma vida de trabalhos, de incessante luta pela difusão do Evangelho, foi uma vida de abnegação e ingentes sacrifícios, de verdadeiro desapego às coisas do mundo, de dores, de sofrimentos, mas também de glória que não se extingue, de aquisição de tesouros que não perecem, de luzes que não se apagam, de verdades que nos conduzem às alturas, onde melhor compreenderemos a Deus e sua infinita sabedoria. Basta passar uma vista de olhos no Novo Testamento para distinguirmos os apóstolos que ministraram a palavra do Cristo, daqueles que falsamente se dizem representantes do Messias divino. O que caracteriza a vida dos discípulos são seus atos de amor e de sabedoria, sua tolerância para com os ignorantes, sua humildade, sua renúncia, sua compaixão para com os infelizes, sua extraordinária dedicação à difusão dos ensinos que receberam do Mestre, sua fé firme, inabalável na continuidade da vida, sua submissão, seu singular devotamento num culto de verdade e de amor às coisas divinas, pondo absolutamente de lado todos os interesses materiais. Lendo-se, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, chega-se à conclusão que os apóstolos trabalhavam exclusivamente para a moralização e espiritualização do homem e não para arrastá-lo a cultos sibilinos e a crenças dogmáticas que não têm acesso à razão e nem melhoram o coração. No capítulo VV 18 a 25, lê-se: se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.
Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são: o adultério, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, contra as quais vos previno, como já preveni, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus? Mas o fruto do Espírito é a caridade,